Confederação dos Taimóios. Quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegaram ao Brasil, encontraram os ameríndios, que aqui habitavam há muitos anos. As relações foram pautadas tanto por alianças quanto por guerras. Num primeiro contato, muitos índios morreram por conta de doenças trazidas pelos europeus. Em relação a guerras e conflitos, as tribos tratavam muitas disputas por questões como territórios e retaliações e diferenças culturais. Então, a fim de destruir o inimigo, os índios muitas vezes se aliavam aos europeus. Ao lado de todo esse processo, houve também a exploração dos índios, a escravização para a mão de obra na extração do pau-brasil. As missões dos padres jesuítas também interferiram muito a cultura dos indígenas. Ao contrário do que se aprende nos anos escolares, os índios não foram pacíficos com a exploração pelos portugueses e os europeus de forma geral. Haviam formas de resistência como as fugas, as guerras, a manutenção de sua cultura, até mesmo o suicídio. A chamada Confederação dos Taimóios foi uma dessas resistências. Essa confederação ocorreu em 1554 e 1567, no período chamado Brasil Colonial, onde o Brasil era subordinado a Portugal. Confederação dos Cariris. A Confederação dos Cariris, também chamada de Guerra dos Bárbaros, foi um movimento de resistência de indígenas brasileiros da nação Cariri à dominação portuguesa. Ocorreu entre 1683 e 1713, na região do Nordeste brasileiro. Os Cariris viviam em vastas áreas dispersas entre os rios São Francisco, na Bahia, e Parnaíba, Piauí. Supõe-se que tenham migrado do norte em busca de terras mais adequadas para a cultura neolítica. A guerrilha dos Muras. Os comerciantes pressionaram o capitão do forte de São José da Barra do Rio Negro, embrião de atual Manaus, para que mandassem suas tropas destruir as numerosas aldeias do Mura ao longo do Rio Negro e Madeira. Essa guerra envolveu os portugueses e os Muras, que resistiram durante séculos aos portugueses que penetraram a região amazônica entre os rios Madeira e Negro. Os castelhanos, vindos de Buenos Aires e Montevidéu, atacam pelo sul, e os portugueses enviados do Rio de Janeiro sob o comando do governador, o general Gomes Freire de Andrade Bobadilla, entram pelo rio Jacuí. Juntando depois as tropas na fronteira com o Uruguai, os dois exércitos sobem e atacam frontalmente os batalhões indígenas, dominando sete povos. Em maio de 1756, chega ao fim da resistência guarani. A Guerra dos Aimores. A Guerra dos Aimores foi um conflito entre colonizadores e ameríndios que ocorreu entre os anos de 1555 e 1673, nos territórios atuais da Bahia e do Espírito Santo. Foi resultado dos conflitos iniciais de tentativa de escravização das populações indígenas e das entradas e bandeiras para extração e ocupação. Fernando de Sá, comandando bandeira no território capixaba, lutava contra os aimores, cujos hábitos nomades os espalhavam desde as bacias dos rios Jaguaripe e Paraguaçu aos atuais municípios de Ilhéus e Porto Seguro. Os aimores venceram e as feitorias dos bandeirantes foram destruídas por volta de 1558. Guerra dos Potiguarés. A Guerra dos Potiguarés ocorreu muitos conflitos sangrentos que envolveram os índios e os portugueses. De agosto de 1586 a maio de 1587 ocorreu o que é considerado o primeiro conflito nacional em solo nacional, perdurando até o ano de 1599.
onde foi selada a paz. Segundo o relato do padre Cristóvão de Gouveia, visitador da Companhia da Jesus, o ouvidor-geral Martim Leitão percorreu ao todo aproximadamente 40 léguas, se embranhando em território desconhecido até dos portugueses, que era a Serra da Copaoba. Guerra Guarinítica foi um confronto violento entre índios guaranis e soldados portugueses e espanhóis, que ocorreu no sul do Brasil no século XVIII, após a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750. Os guaranis viviam em uma região denominada Sete Povos das Missões, também conhecida como Missões Orientais, por se localizarem a leste do rio Uruguai.